Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio promove debate público sobre a reforma tributária e o mercado de trabalho. Atualmente, o Brasil deixa de arrecadar cerca de 570 bilhões de reais por conta da sonegação fiscal. O Museu Nacional vai passar por 4 etapas de recuperação e o maior aquário da América do Sul ganha espécies da ilha mais remota do país. A gente não precisa viajar até Trindade para conhecer a purfa e a garoupinha. Elas são as mais novas habitantes do Aqua Rio. A gente começa esta edição falando do debate público realizado nesta terça-feira na Câmara do Rio, que discutiu a reforma tributária e o mercado de trabalho no país. De acordo com a Federação Nacional do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, o Brasil deixa de arrecadar cerca de 570 bilhões de reais por ano por conta da sonegação fiscal. O debate público discutiu a importância da simplificação da reforma tributária e o mercado de trabalho no país. Atualmente, o Brasil deixa de arrecadar cerca de 570 bilhões de reais por conta da sonegação fiscal. A gente precisa de uma reforma que realmente toque no que é principal, a redistribuição do que é arrecadado no país, porque hoje a União fica com 54% do que é arrecadado no país, o município com 18%, e a gente mora no município. É no município que precisamos de trânsito funcionando, educação, segurança, precisamos de saúde, coleta do lixo, né? Então não tem sentido a União ficar com 54% e o município com 18% do que é arrecadado. Tem que tocar também na distribuição da carga tributária nos tributos. Porque hoje no Brasil, as pessoas que quando vão consumir, a carga é muito focada no consumo e o consumo é responsável por 51% do que é arrecadado, igualando desiguais. Pessoas que têm poderes aquisitivos diferentes, quando consomem a mesma coisa, pagam o mesmo tributo. Então, essa carga é regressiva por conta disso, obrigando a pagar mais aquele que tem menos condições. O Brasil faz parte da lista dos países com a pior distribuição de renda. Segundo dados do IPEA, as famílias que ganham até 2 salários mínimos pagam cerca de 49% de tributo. O imposto sobre serviço é responsável pela maior parte da arrecadação nas cidades. Com relação ao Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro, eu vejo a reforma com uma certa preocupação, porque ela, ao buscar juntar os tributos num único imposto, ela retirará do município o ISS, que hoje, no contexto da nossa arrecadação tributária, é o principal tributo e, evidentemente, numa eventual fusão de tributos para a contemplação do novo IVA, o município irá se ressentir bastante da perda desse tributo, mesmo com uma eventual redistribuição. Nós não acreditamos que se faça no mesmo nível que hoje nós temos com a arrecadação direta do ISS. A sessão ordinária dessa terça-feira foi marcada pela derrubada de vetos do prefeito Marcelo Crivella. Entre os projetos de lei analisados está o que declara o Quilombo da Pedra do Sal patrimônio cultural imaterial do município do Rio. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares votaram diversos vetos do Poder Executivo, entre eles o veto ao projeto de lei que declara patrimônio cultural imaterial do povo carioca a roda de capoeira do Saravá, localizada na Praça Gripino Grieco, no Meia. Outro veto também derrubado pelos vereadores foi o projeto de lei que declara patrimônio cultural imaterial do município o Quilombo da Pedra do Sal. O veto do Poder Executivo ao projeto de lei que reconhece como interesse cultural, social e ambiental a Feira da Roça, Agroecologia e Cultural de Vargem Grande e o veto ao projeto de lei que dispõe sobre a implantação de um polo gastronômico também no bairro de Vargem Grande foram rejeitados. Dos 12 vetos do Poder Executivo que estavam na pauta de votação, 10 foram derrubados e os outros 2 vetos retornarão para a votação na próxima sessão plenária. Os bombeiros ainda trabalham no rescaldo do incêndio que destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Para que volte a funcionar, o museu vai passar por 4 etapas de recuperação. O trabalho de rescaldo dos bombeiros deve prosseguir até o final da semana. A operação segue em ritmo lento, com a participação de funcionários do museu.
Nessa terça-feira, foi encontrado em meio aos escombros um crânio que pode ser o de Luzia, o fóssil humano mais antigo da América Latina. O prédio do Museu Nacional continua interditado e, de acordo com técnicos da Defesa Civil, não há risco de desabamento da estrutura externa. O incêndio, que começou na noite de domingo, destruiu 200 anos de história. Um acervo de 20 milhões de itens virou cinzas. Entre o material estavam coleções de paleontologia, botânica, antropologia, móveis originais da época do Império, o maior dinossauro já montado no país e a maior coleção egípcia da América Latina. A recuperação do museu deve acontecer em 4 etapas. Contenção dos prédios do museu e recuperação do acervo salvo do incêndio. Elaboração de projetos para a reconstrução do museu e para a aquisição de novos equipamentos. Obra de reforma completa do museu. E recomposição do acervo. De acordo com o governo federal, o dinheiro para a recuperação do Museu Nacional virá de recursos do BNDES e de verbas da Lei Rouanet. Nessa terça-feira, 2 dias depois do incêndio, a presidência do BNDES anunciou a liberação de 25 milhões de reais para financiar projetos de prevenção de incêndios e modernização de museus. E uma exposição da artista plástica Margot Carvalho ocupa o saguão do Palácio Pedro Ernesto. A mostra é marcada por obras em óleo sobre tela e o uso da tinta acrílica. Margot, que também é escritora, é autodidata. Ela usa as mesmas cores nas obras expostas no saguão da Câmara Municipal. São 33 telas que misturam do estilo moderno a figuras geométricas, paisagens e flores. Os temas são diversificados, mas é possível ver sempre os mesmos personagens. Marinas e campos floridos dominam a mostra. A artista já participou de exposições até fora do país. A arte é o ar que eu respiro, são os sonhos que eu tenho, às vezes, trancafiados dentro de mim. É uma maneira que eu tenho de expor os meus sentimentos. É uma maneira que eu tenho de sobrevivência mesmo. O maior aquário da América do Sul ganhou novos moradores. As espécies vieram da ilha mais remota do país. Um paraíso pouco conhecido dos brasileiros, descoberto pelos portugueses em 1501. A Ilha de Trindade, que fica a 1.167 quilômetros da costa, pertence ao nosso país desde 1882. É um lugar selvagem, sem moradores fixos, ocupado e protegido pela Marinha. Nós damos todo o apoio logístico, desde o transporte por navios, já que a vocação da Marinha é prover a logística no mar também, e até mesmo o apoio lá em terra com as instalações, alimentação, segurança e todo o apoio que os pesquisadores e as pesquisadoras requerem para o seu trabalho. A ilha é considerada uma das maiores reservas marinhas do Oceano Atlântico. Uma espécie de parque de diversões para pesquisadores e biólogos, que fazem expedições até lá para estudar as mais de 130 espécies de peixes presentes no Recife. 2 dessas espécies agora estão bem pertinho dos cariocas. A gente não precisa viajar até Trindade para conhecer a purfa e a garoupinha. Elas são as mais novas habitantes do Aquarrio. Uma equipe de pesquisadores da UFRJ passou 4 dias na ilha coletando amostras para serem analisadas. Um dos objetivos é saber se a poluição já chegou a Trindade. A gente demora 3 dias de mar para chegar em Trindade, mas será que o cotonete já chegou em Trindade? Será que o mercúrio que a gente joga aqui já chegou em Trindade? Essa é a nossa pergunta. Então a gente foi para lá, coletou várias amostras biológicas e amostras de sedimento também, e no momento essas amostras estão sendo analisadas. Infelizmente, a gente não tem os resultados ainda, mas eu acredito que os poluentes já estão lá, sim. O comportamento e a reprodução dos peixes também serão estudados pelos biólogos do Aquarrio. O material que veio, parte foi sacrificada, exatamente para essas pesquisas ecotoxicológicas, e parte está sendo usada em pesquisas de comportamento.
Então, paralelo a isso, o material que está aqui exposto, ele está sofrendo todo um acompanhamento, os indivíduos estão individualizados por chip, e a gente sabe quem é quem, e o comportamento desses indivíduos e o crescimento deles em cativeiro também está sendo observado. Vão gerar resultados fantásticos em pouco tempo. Uma característica da PURFA já é bem conhecida. Aliás, é a razão desse apelido. Seu nome verdadeiro é cangulo negro. O PURFA, ou canguro negro, na verdade, ela é uma espécie muito abundante e ela é muito voraz. Então, quando um navio chega, uma embarcação chega no local onde ele ocorre, rapidamente essa espécie ela se agrupa para comer cracas e algas que estão presentes no casco do navio. Por conta disso, ela é tão fácil de ser capturada, tão fácil de ser pescada, que os marinheiros, enfim, apelidaram de PURFA, de por favor me pegue. De tão fácil que é você conseguir capturar esse animal. Os peixinhos já começaram a se enturmar com os novos vizinhos. Difícil vai ser disputar a atenção com os tubarões, as grandes estrelas do aquário. Mais do que serem observados e fotografados, eles estão aqui para divulgar o lugar onde nasceram e chamar a atenção para a importância de preservá-lo. O aquário é focado fundamentalmente em pesquisa, conservação e educação. Então, na medida em que você traz educação, conhecimento para as pessoas, como a gente está fazendo agora, você não deixa de aproximar essas pessoas do ecossistema marinho e o Cousteau já dizia, você não preserva aquilo que você não conhece. Então, talvez hoje as pessoas, conhecendo um pouco o trabalho, comecem a valorizar e entender a importância da Marinha estar lá, preservando essa ilha que é brasileira. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.